E hoje vamos tratar do contexto das duas alianças que nós vamos ver na Escritura. Este tema, irmãos, é um tema muito complexo, que se a gente não tiver uma boa compreensão das Escrituras, certamente ele se tornará muito difícil de se entender. Então eu vou convidar você a ficar até o final do vídeo, para que você, compreendendo esse vídeo melhor, você vai ter agora uma forma de conseguir compreender as coisas que Paulo falava nas suas epístolas. Porque nós vemos que contextos relacionados à lei de Deus, né, por muitas pessoas sempre vai ser aí deturpado. Então você compreendendo esse contexto das duas alianças, né, aqui de uma forma mostrando as alegorias, vai ficar muito mais fácil de você depois ler e reler as epístolas de Paulo. Devemos lembrar, irmãos, que esse estudo ele vai abrir para nós muitas portas no entendimento da profecia, muitas portas do entendimento do contexto da lei de Deus e das alianças, e através desse estudo você também vai poder compreender coisas que vão tratar aí de alegorias relacionadas também, obviamente, às alianças de Deus, coisas que vão estar relacionadas também aos povos de Deus e coisas que vão estar relacionadas até a contextos escatológicos. E, obviamente, neste estudo nós vamos ver que tem uma relação com as duas casas de Israel. Então, entender Sara e Agar, irmãos, é extremamente importante porque ele vai abrir este campo de visão para você. Vai fazer você enxergar muitas coisas que muitas vezes nós não enxergamos. Então até a própria doutrina calvinista, por exemplo, ela não consegue muitas vezes entender isso. Então você vai perceber, por exemplo, que quando você vai olhar para termos como Isaac, como Jacó, como Esaú, como etc., Sara, Agar, Rebeca, Raquel, quando vão aparecer muitas vezes no Novo Testamento, principalmente por Paulo, ele vai estar tratando, sim, quase sempre das alianças do Senhor. Então, quando você entender esta ótica aqui deste estudo, vai ficar muito mais fácil para você compreender o quê? Para você entender justamente essas coisas que Paulo estava falando. Vou deixar no card aqui para você, irmão, um estudo que eu fiz lá na igreja do pastor Elvis. Lá no Rio de Janeiro eu fiz um vídeo onde eu tratei de forma mais específica sobre a lei. Hoje nós vamos trazer um complemento para aquele vídeo que foi passado lá na igreja do pastor Elvis. E você, olhando aquele vídeo depois que você vê esse, vai ficar muito mais claro o que a gente tem para falar aqui, tá bom? E para nós começarmos, irmãos, eu quero começar a ler uns textos aqui com os irmãos que vão nos explicar coisas muito importantes, né? Que vão nos dar um entendimento muito importante para conseguir compreender o que nós queremos aqui e conseguirmos tirar aquilo que o Senhor quer nos mostrar aqui para nós absorvermos e digerirmos e entendermos o que o Senhor quer nos explicar. Então vamos olhar aqui no texto. Primeiramente eu quero ler o texto, esses 4 ou 5 primeiros versos aqui, para que nós possamos depois entender ele destrinchando mais ou menos verso por verso, tá? Então no verso 21 vai dizer o seguinte: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Então eu quero marcar aqui um termo específico, irmãos, que ele é muito importante para você entender, porque estas mulheres são o quê? 2 alianças, tá? Então, Paulo, irmãos, veja que ele está nos dando uma direção e nos mostrando que estas mulheres, elas são 2 alianças, ou seja, algumas traduções vão trazer, elas representam 2 alianças. E o início do contexto, você percebe que ele inicia bem assim: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, ou sob a lei, dependendo da sua tradução, tá? A expressão aqui sob é o mesmo termo para debaixo. Acaso vocês não escutam a lei? Então, aqui, o termo lei, irmãos, aqui ele vai ser utilizado de 2 formas. O termo lei aqui nessa primeira parte tem um sentido de alianças, mas nessa segunda parte tem um sentido de Torá, de escutar, de Pentateuco, né? Então, vamos traduzir da seguinte forma: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Acaso vocês não escutam a Torá? Vocês não escutam o Pentateuco? Porque está escrito, aonde está escrito, irmãos?
né? Aí você tem que se perguntar, está escrito aonde? Aqui, justamente na lei aonde ele mostra ali, tá? Então, esse estar sob a lei aqui, irmão, que ele mostra aqui, é relacionado ao que nós vamos ver aqui mais para frente. Então, é muito importante que você comece a fazer estas somas, que você comece a pegar estes contextos e somando estas coisas, você tenha uma compreensão exata do que está sendo dito ali. Termos como debaixo da lei, termos como duas mulheres, e elas vão ser extremamente importantes para entender este contexto. Tá? Então, memorize essas coisas. A primeira coisa que você vai ter que entender aqui é que pessoas estavam querendo ir para debaixo da lei. Então, quando você olha Gálatas capítulo 4, se você voltar uns versos para trás, no capítulo 4, lá no primeiro verso, quando você vai para o capítulo 3 mesmo, ele vai começar a mostrar algumas questões relacionadas à lei. E do capítulo 2 para o capítulo 3, você vai ver que Paulo vai dizer que a lei ela veio 430 anos depois da promessa. Então você percebe que aqui ele está falando que um nasceu, né? Um dos filhos nasceu segundo a carne e o outro nasceu mediante a promessa. Então veja, esse nascer segundo a carne aqui está associado justamente ao estar debaixo da lei. Amém? Então está associado ao estar debaixo da lei. Então vamos continuar aqui. Então perceba, vamos ler de novo. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, ou seja, sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, né? Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. E ele vai começar a mostrar uma coisa muito interessante aqui. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Tá? Essa daqui vai se referir ao Monte Sinai. Eu vou botar aqui com o quadrado, que é melhor, tá? Diz assim, uma se refere, na verdade, ao Monte Sinai. Então, uma quem? O texto vai dizer que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Então, nós percebemos que há 2 mulheres aqui, uma escrava e outra é a livre. Porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Aí ele vai explicar. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Então, uma das mulheres vai se referir ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é quem? Esta o texto vai mostrar. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, o qual está em escravidão com seus filhos. Essa palavra escravidão aqui, irmãos, ela vai ser muito importante. Por quê? Porque o termo escravidão, ele vai estar associado com estar debaixo da lei. Tá? Então, deixa eu colocar aqui de uma forma que não perca muito aqui os desenhos. Então, vamos botar aqui. Escravidão está ligado a estar sob alguma coisa. Quando você vê o termo sob na Bíblia, irmão, ele está ligado a uma coisa que está debaixo de outra coisa. Né? Então, quando diz que alguém está debaixo de outra coisa, significa uma relação de escravidão. Então, quando fala, por exemplo, que nós estamos debaixo da lei, significa que nós estamos debaixo da escravidão, de coisas relacionadas à lei. Quando diz que nós estamos debaixo do pecado, significa alguma coisa relacionada a estar debaixo da escravidão do pecado. Nós vamos ver que Deus vai dizer que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Cristo, ou seja, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Então, quando nós olhamos aqui no texto, irmão, que nós estávamos lendo, deixa eu apagar tudo aqui para vocês entenderem. Quando Paulo diz assim, que algumas pessoas queriam estar debaixo da lei, e nós vamos ver que ele vai mostrar aqui que fala do Monte Sinai, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão. Veja, o termo escravidão está associado ao estar debaixo da lei. Então, assim como o povo queria estar debaixo da lei, o povo queria estar debaixo da escrava, porque estar debaixo de alguma coisa é estar debaixo de escravidão. Então, quando ele faz associação com Agar, é para justamente mostrar que aqueles que estão debaixo desta, né, mulher que vai ser tipificada em Agar estão debaixo da lei. Então, estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo de Agar. Então, memorize isso, tá? Memorize isso. Então, a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Porque está escrito, né? Alegra-te, ó estéril. Vou botar aqui em azul para ficar mais fácil.
Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, e exulta e exclama, tu que não estás de dores de parto, porque mais são numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Então, olha que interessante aqui, irmão. No contexto, ele vai falar que haviam pessoas que queriam estar debaixo da lei. Ele vai fazer uma relação com quem? Ele vai fazer uma relação com aqueles que estão debaixo do Monte Sinai, com aqueles que estão debaixo da Jerusalém atual, e estes que estão debaixo dessa Jerusalém atual, desta aliança que foi feita no Monte Sinai, que é a primeira, eles vão ser chamados de filhos de Agar. Isso, então, traz para nós uma relação de entender que este povo que está debaixo da primeira aliança, eles não são, na realidade, israelitas, mas eles são ismaelitas. Por conseguinte, a nossa mãe é Sara, e Sara está relacionado com a Jerusalém do Alto. Como diz assim, alegra-te, estéril. Então, quem era estéril? Estéril, no contexto aqui, você vê que está relacionado com quem? Com esta mulher aqui, que nós vamos ver que é justamente o outro da Lívia, porque a mãe de Isaac era justamente Lívia. Então, a mãe de Ismael era escrava. E sendo a escrava Agar, então subse-entende que aqueles que estão debaixo de Agar estão debaixo da lei. Perfeito? Então, acho que isso aqui dá para se entender com clareza. Amém? Nós podemos entender isso daqui de uma forma muito clara. Agora, então, nós precisamos entender, irmãos, que todos nós que estamos na nova aliança vão ser o quê? Filhos de Sara. Porque Sara vai ser a mulher livre de Abraão. Então, o que ele está fazendo aqui? Neste contexto de Gálatas, havia uma presença judaica, e esta presença judaica que aqui estava ensinando os gentios ao quê? A tornarem para a primeira aliança e se circuncidarem e voltarem para as coisas que estavam escritas na lei. Então, havia uma grande presença judaica aqui, e você vai perceber que o mesmo ocorre lá em Romanos, onde estava havendo justamente uma presença judaica que estava também levando os gentios para praticarem aquelas coisas que vão ser chamadas de obras da lei, estar debaixo da lei. Então, quando você vê aqui que Paulo fala que algumas pessoas queriam estar debaixo da lei, é que elas queriam estar debaixo da primeira aliança. E quando você vê isso, você vai ver que Paulo, agora, ele estava mostrando que quem estava debaixo da primeira aliança estava debaixo de Agar. Então, ele estava mostrando que estas pessoas que estavam libertas, agora elas estavam tendo justamente um contexto onde elas queriam voltar para trás, ou seja, elas estavam saindo da nova aliança e voltando para a antiga. Se a antiga aliança é Agar e a nova representa a livre, que é Sara, isso significa que eles estavam saindo de uma posição de Sara e voltando para uma posição de Agar. Eles estavam saindo de uma posição de ser filhos da livre, ou seja, Isaac, e estavam indo para uma posição de ser escravos, Ismael, a posição de Isaac para Ismael. Então você precisa entender hoje, ou você é filho de Sara, ou você é filho de Agar, tá? Então tudo isso que nós vemos hoje, irmão, essas pessoas que estão debaixo da primeira aliança, essas pessoas que estão vivendo debaixo de coisas ligadas à primeira aliança e que querem voltar a sacrifícios e fazer uma série de coisas, elas estão voltando para Agar, que é a primeira aliança. Só que quando você vai lá para Gálatas capítulo 1, né, e apontando também no capítulo 2, você vai ver que quem ensina estas coisas, que quem está voltando à circuncisão e que quem está voltando à literalidade da primeira aliança está, né, ensinando e pregando e sendo participante de um outro evangelho, no caso que ele vai chamar que seja anátema. Então não é da vontade do Senhor que você volte para a primeira aliança. Pelo contrário, agora você tem que ir para a posição de você ser livre e não mais escravo. Então, no verso 27, ele vai dizer assim, vou explicar de novo. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril. Então, quem é estéril? Né? Eu vou limpar aqui. Eu vou limpar aqui para nós entendermos. Então, quem é estéril? A estéril é justamente a livre, porque Sara era livre e Sara era estéril. Ó estéril, que não dás à luz. Então, você vê que Sara, ela ficou um bom tempo sem dar à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, aqui eu vou colocar de vermelho para você entender, são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido, né? Da que tem marido. Então, nós precisamos entender aqui, irmãos, que fala de um contexto onde há uma mulher que foi abandonada e uma que tem marido. Então, entendidas essas palavras, irmãos, agora nós vamos fazer uma viagem na Escritura
E vamos tentar entender o que significa isso, porque você percebe que no contexto aqui aparecem duas mulheres, uma abandonada e uma que tem marido. E quando você olha esse texto sem entender do que ele se trata, vai ficar muito difícil de você compreender. Mas então a gente vai começar lá em Gênesis e entender a vida das mulheres de Abraão para somar com o que vai estar sendo dito aqui. Depois nós vamos para os profetas. Então, irmãos, a escritura vai mostrar para nós que a esposa de Abraão era Sara. Mas ao longo deste caminho nós vamos perceber que uma concubina chamada Agar vai aparecer, e esta concubina que vai aparecer no contexto de Sara e Agar, nós vamos perceber que ela não era necessariamente da vontade de Deus, mas nós vamos ver que ela foi chamada, ela foi aparecer justamente por causa da falta de fé de Abraão e da falta de fé num determinado momento de Sara, ou seja, foi um desvio daquilo que o Senhor queria. Então, eu quero ler para vocês um texto que vai estar em Gênesis, capítulo 11, verso 29 até o verso 30, né? Verso 29. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, ou seja, cada um vai tomar a sua mulher. Né? Cada um deles vai tomar a sua mulher. Então, Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão se chamava Sarai. Veja, então a mulher de Abraão era Sara. E a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Isca. Sara era estéril e não tinha filhos. Perceba o seguinte, irmãos. Aqui, então, Deus está mostrando a história de Abraão. E Deus faz aqui uma ênfase de que Abraão casou com Sara e Sara era estéril e não lhe dava filhos. Então veja como nós estávamos olhando lá em Gálatas e fala que Abraão teve duas mulheres, Sara e Agar. Uma era na realidade uma escrava e a outra na realidade era a livre. E vai dizer lá um pouquinho mais para frente, depois desse texto, vai dizer que canta alegremente, ó estéril que não dás à luz. Veja, aqui você vê a expressão estéril mais uma vez. Está tendo essa relação de Sara com esterilidade e também ligando com a questão das alianças. Nós vamos entender esta questão. Mas nós precisamos entender antes disso, irmãos, o seguinte, que tanto Sara, Rebeca e Raquel, todas elas têm uma ligação com essa esterilidade. Você vai ver na história dos patriarcas que essas três mulheres, elas eram estéreis. Lá naquele contexto de Gálatas, Deus vai estar utilizando o contexto de Sara para demonstrar que Sara teve um filho e esse filho vai ser o filho da promessa. Mas em Romanos nós vamos mostrar que essa mesma relação das duas alianças relacionadas às mulheres dos patriarcas vai estar relacionado também às outras mulheres. Então nós vamos ver que a esposa de Isaac, ela também vai ser considerada como uma relação com a nova aliança. Vamos tentar entender. A primeira aliança, ela vai ser tipificada de que forma? Ela vai ser tipificada em Sara e Agar. E Agar vai relacionar o que com a primeira aliança, ela vai ter Ismael. Depois nós vamos ver que vai haver o contexto de Esaú e sucessivamente assim, mostrando que esses representavam aqueles que estavam debaixo da primeira aliança. Então Sara, Rebeca e Raquel representam justamente o contexto da nova aliança. Paulo poderia ter utilizado naquele contexto qualquer uma destas mulheres, mas Deus quis mostrar no exemplo de Sara uma forma mais plena deste mesmo exemplo. Mas essas três mulheres representam isso, representam a Jerusalém do alto. Então, vamos continuar olhando nos restantes textos aqui, enfatizando que Deus estava mostrando lá em Gênesis capítulo 11, que a mulher de Abraão justamente era Sara. E por isso você vai ver a expressão estéril. Deus estava querendo enfatizar essa esterilidade para demonstrar que quando ela tivesse filho seria de uma forma por meio de promessa, de uma forma miraculosa. Então, esta expressão que nós vemos estéril, esterilidade, nós vamos ver que Deus a todo momento está querendo mostrar que os filhos destas mulheres, que os filhos desta mulher, Sara, deveria nascer de uma forma não normal, mas de uma forma miraculosa. Por quê? Porque era isso que Deus queria mostrar, que aqueles que são considerados como filhos da promessa, eles nascem de uma forma miraculosa. Mas aqueles que nascem pela carne, eles nascem pela carne, normalmente. Então, vamos continuar o texto aqui. Então, nós podemos perceber aqui, irmãos, que Deus ele vai fazer uma promessa para Abraão. Primeiro, nós vimos lá naquele contexto que Abraão ele tomou para si uma mulher que era Sara e aqui ele vai trazer uma promessa. Então, vamos analisar aqui. Diz exatamente assim. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. E quem era a esposa de Abraão era justamente Sara. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei.
né? Vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Olha que tremendo aqui a promessa que foi feita para Abraão. De ti farei uma grande nação. Mas como Deus iria fazer uma grande nação, sendo que Sara era estéril? Fica subentendido, irmão, que Deus estava querendo mostrar na esterilidade de Sara que dela procederia uma grande nação. Então perceba, a promessa aqui, irmãos, ela não está sendo feita com Agar. Agar nem tinha sido chamada ainda. Mas a promessa que você está vendo aqui, ela foi feita com Sara. Então no capítulo 11 você vê que Sara era estéril, mas no capítulo 12 você vê que há uma promessa de uma grande nação. E esta grande nação, você percebe que está relacionado àqueles filhos que procederiam dessa mulher estéril. Então Deus estava mostrando que um milagre deveria ocorrer, que esta mulher que seria estéril agora receberia filhos. Então vamos continuar. Então de ti farei uma grande nação e te abençoarei, né? Tá aqui. E te engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá? Então, perceba aqui, irmãos, você precisa entender que essa promessa, ela foi feita com Sara. Esta promessa não foi feita com Agar. Tanto que quando Deus fala para Abraão que ele vai ter uma grande nação, dele vai sair uma grande nação, você percebe que isso, aos olhos dos homens, era uma coisa praticamente impossível. Era uma coisa que era inviável aos olhos dos homens. Então, imagina você descobre que a sua esposa é estéril e você agora não vai poder ter filhos. Pessoas que têm essa dificuldade dessa esterilidade, elas não podem ter filhos. E muitas vezes, muitas mulheres que querem ter filhos e elas não conseguem, elas vão ter que aí, né, praticar, elas vão ter que fazer aqueles tratamentos para poderem ter filhos, e ainda assim muitas vezes não dá certo. Então, imagina naquela época, quando você não tinha tratamentos médicos, quando você não tinha quase nada nesse sentido, o Senhor estava prometendo que de Abraão sairia uma multidão de nações. Então, quando Sara, ela escuta essas coisas, depois de ter corrido um determinado tempo, desde o momento que o Senhor fez a promessa, você vai perceber que o quê? Você vai perceber que Sara, ela por não compreender isto, achando que o Senhor fosse cumprir a promessa, mas ela não pensou que essa promessa fosse ser cumprida por ela, tá? Então vamos ler mais um texto que vai estar em Gênesis 13 aqui, para nós entendermos. Em Gênesis 13, nós vamos ter a seguinte promessa para os descendentes de Abraão. Olha que interessante. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, olha só, ergue os olhos, e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência. Então, mais uma vez, o Senhor prometendo uma descendência. Para sempre farei a tua descendência como o pó da terra. Veja, né? Uma grande multidão incontável. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Então, você percebe, irmãos, que aqui o Senhor está mais uma vez mostrando essa promessa para Abraão, mostrando que esta promessa se cumpriria ao ponto que os filhos dele, que a descendência dele seriam como o pó da terra, ao ponto que a descendência dele não seria contada. Então, como pode, irmão, uma mulher estéril, uma mulher que está com muitos anos de vida, uma mulher que já tem uma idade avançada, que ainda por cima é estéril, como pode ela ter um filho? Então você vê que Deus tinha planos relacionados a coisas espirituais que se cumpririam de forma miraculosa. Então existe um texto mais interessante para se acrescentar este texto que nós lemos, que vai demonstrar mais uma vez o Senhor reafirmando esta promessa para Abraão. E quando Abraão crê nessa promessa, você vai ver que ele vai ser justificado porque ele creu no Senhor. Então vamos continuar. Então, quando nós olhamos aqui para Gênesis capítulo 15, nós vamos ver mais uma vez essa repetição da promessa que vai dizer exatamente assim para nós. Vamos prestar bastante atenção aqui. E depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar
se continuo sem filhos, veja, o Senhor ainda não tinha cumprido a promessa, né? Ele estava pensando, poxa, o que o Senhor vai me dar se eu ainda continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, olha como ele já não começa a compreender aqui que a promessa deveria se cumprir em Sara. Mas ele diz que essa promessa deveria se cumprir no Damasceno Eliezer. Então, não tinha caído a ficha para Abraão, né? Abraão não tinha entendido que esta promessa, né, ela tinha que se cumprir não em Eliezer, mas se cumprir nele através de Sara. E o texto continua. Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Respondeu logo o Senhor, dizendo: não serás esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes contar. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Então veja, quando Abraão crê nestas coisas, isto vai ser imputado para a justiça. Então você percebe que Abraão não tinha um entendimento claro das coisas, mas ele fala daquele que será gerado de ti. Então aqui o Senhor dá mais uma forma de cumprir esta promessa, que era justamente aquele que será gerado de ti. Só que Deus ele não deu uma direção aqui específica dizendo que era Sara. Abraão deveria ter entendido que o cumprimento dessa promessa seria em Sara. Mas ele diz assim: Senhor, eu não tenho filhos. Tu não tem me dado filhos. Então, certamente, essa promessa ela vai se cumprir, mas ela vai se cumprir pelo meu herdeiro, que é Eliezer, aquele que é Damasceno. Então o Senhor diz para ele: não, Abraão, essa promessa vai se cumprir com aquele que proceder de ti. Né? Daquele que vai ser gerado de ti. Este vai ser o teu herdeiro. Então ele vai mostrar, né, que a tua descendência vai ser como as estrelas, tá? Então você percebe aqui que Abraão ele não compreendeu corretamente ao ponto de ele estar falando que a promessa ia ser por Eliezer. E o mesmo aconteceu com Sara, só que por causa do desentendimento de Sara, nós vamos ver que por causa deste desentendimento, agora ela não entendendo essa promessa, ela vai chamar uma mulher. E esta mulher vai dar um descendente para Abraão. Então vamos olhar, isso vai estar em Gênesis capítulo 16. Em Gênesis 16, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte para nós. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Por quê? Porque nós vimos que ela era estéril. Ela tinha um problema de esterilidade. Tendo, porém, uma serva egípcia, olha só que interessante. Então você vê o termo egípcia relacionado a Agar e nós vamos ver o termo serva também. Por isso que lá em Gálatas, Paulo vai mostrar que Agar era justamente a serva e era justamente uma egípcia. E ele vai fazer uma relação com tudo isso. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Então veja, diz que o Senhor tem impedido, né? De fato, o Senhor tinha um tempo para cumprir esta promessa. Então o Senhor, de fato, ele poderia ter aberto, né, o ventre de Sara para ela dar filhos antes. Mas o Senhor primeiro estava mostrando que Abraão deveria crer para que quando chegasse o momento certo desta mulher ter filhos, a promessa se cumpriria. Mas é aquilo que acontece, né, irmãos? Às vezes nós temos promessas do Senhor, às vezes nós temos uma série de coisas que o Senhor nos dá, mas o Senhor tem um tempo determinado para isso. O Senhor tem o tempo em que ele vai cumprir estas coisas. Mas quando você vê que Abraão, ele pelo fato de não compreender corretamente aquilo que o Senhor tinha, e Sara, pelo fato de não compreender corretamente, eles não anulam que o Senhor iria cumprir a promessa. Porém, eles não entendem que havia um tempo que o Senhor cumpriria esta promessa. Então, eles querendo dar uma forcinha para Deus, não, o Senhor vai cumprir esta promessa, mas, né, a gente tem que achar uma pessoa para cumprir essa promessa. Eles não entenderam que essa promessa se cumpriria por Sara. Então nós vamos ver que vai acontecer o seguinte: toma, pois, a minha serva, veja, né, a egípcia, a escrava, e assim me edificarei com filhos. Olha que interessante a palavra aqui, edificarei, né? Por isso que Paulo vai dizer que as duas alianças, que são Sara e Agar, vão ser as duas Jerusaléns. Então, quando você vê que uma mulher está sendo aqui edificada por meio, ou melhor, Sara está sendo edificada por meio de Agar, era uma tipologia para mostrar que o quê? Que isso estava falando de uma construção. E esse edificar aqui, irmão, está apontando justamente a Jerusalém de baixo, tá? A Jerusalém. Então, ser edificada aqui, quando diz que Sara vai ser edificada
por Agar significa que... Então, quando nós vemos aqui que Sara estava querendo ser edificada por Agar, é uma relação com as sombras e realidades, onde uma tipologia de uma mulher sendo edificada por meio da carne. Mas vamos lá, né? Então você vê que ela seria edificada por meio dela aqui. E Abraão uniu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora desprezada. Olha que interessante, né? Ela foi desprezada. Então, esse desprezada aqui, lembra que nós olhamos lá para Gálatas capítulo 4, que fala que uma mulher foi abandonada, mas aquela que foi abandonada, que é estéril, os filhos delas vão ser maior que a mulher que é casada? Então, aqui não vai dizer isso aqui claramente, mas quando você vai para Isaías 54, você vai entender isso com clareza. Então, quando fala aqui que esta mulher foi desprezada, é o mesmo que nós vamos ver lá em Gálatas 4, que fala da abandonada, que esta abandonada que é estéril vai ter muito mais filhos daquela que é casada. Então você vê aqui que quando diz que Abraão possuiu a serva, né? Que ele possuiu essa serva, é como se Abraão agora tivesse de uma forma casado com Agar, tendo uma segunda mulher, e de alguma forma ele vai abandonar quem? Sara. Então quando você vai para Gálatas capítulo 4, que fala da mulher casada que tem filhos, né? Mas que os filhos da desprezada, do filho da abandonada, vão ser maiores, está mostrando o quê? Está mostrando que ainda que Agar tenha tido um filho com Abraão, que ela tenha sido de uma certa forma esposa de Abraão por um tempo, os filhos daquela que foi desprezada, os filhos daquela que foi abandonada porque foi desprezada, vão ser muito maiores. Então você vai perceber que a descendência que vai sair de Sara, ela vai ser uma multidão de nações, uma multidão de povos, conforme nós vimos lá. Mas a descendência, os filhos que vão proceder de Agar vão ser um povo, uma nação. Uma nação e também uma multidão de nações. Isso a gente vai ver mais para frente. O Senhor vai dizer que Ismael vai ser um grande povo de maneira que não vai ser contado. Mas para Sara vai dizer que Sara vai ser uma multidão de nações. A descendência que vai proceder de Sara vai ser uma multidão de nação muito grande, tá? Então o que isso quer dizer para nós, irmãos? Que a primeira aliança foi uma nação, a primeira aliança foi um povo, foi grande. Porém, os filhos que são da segunda aliança, que fala da Jerusalém do Alto, fala de uma multidão de nações. Por quê? A primeira aliança, ela fala de uma Jerusalém terrena, e essa Jerusalém terrena, os hebreus vão ser participantes dela. Porém, da nova Jerusalém, da nova aliança, ela vai se estender para todos os povos. Então, esta nova aliança, essa nova Jerusalém, ela vai ter como participante de si povos, tribos, línguas e nações. Mas a antiga aliança vai ter um povo, que é o povo dos hebreus. Então, o texto vai continuar dizendo mais assim para nós. Então, você vai perceber que Sara agora vai ser desprezada por Agar. E isso mostrando que o quê? Que justamente os filhos da carne, nós vamos ver que eles vão desprezar os que são da promessa. Por isso que vai dizer lá, assim como foi no passado, é agora, que os filhos da carne perseguem aqueles que foi do Espírito. Então você percebe que acontece o seguinte, mas quando você vai para o contexto, por exemplo, da literatura judaica, nós vamos ver que Sara e Isaac vão ser perseguidos por Ismael e Agar, ao ponto que a literatura judaica vai dizer que Agar e Ismael tentaram assassinar Sara e Agar. Isso você vê na literatura judaica. Então já havia o entendimento que esse desprezar aqui era uma perseguição que havia. E quando Paulo vai lá em Gálatas 4 fala que assim é agora quando os da carne perseguem os do Espírito, você vê que aconteceu aqui. Ou seja, aquela que é da carne, que Agar vai perseguir aquela que veio da promessa e os filhos que vêm da promessa. Então, ela vai continuar dizendo assim: disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que fazes a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo, concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. Então, veja, né? Julgue o Senhor entre mim e ti, porque essa mulher tem me desprezado. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou e ela fugiu da sua presença. Então veja aqui, né?
Nós vamos ver que Agar agora ela foi humilhada por Sara, e quando ela foi humilhada por Sara, nós vamos ver que Sara manda ela embora. Mas nós vamos ver que depois vai haver um contexto onde Agar ela vai para o deserto e o Senhor chama ela novamente, e o Senhor vai mandar que este filho dela seja chamado Ismael. Então, o essencial de tudo isso que nós estamos falando, irmãos, o essencial de todas essas coisas que nós estamos falando é de você tentar compreender o seguinte, que Deus ele fez uma promessa para Abraão. E quando ele faz esta promessa para Abraão, ele tinha em mente Sara. Deus ele tinha em mente que fosse Sara pelo qual a promessa seria cumprida. Então quando Deus diz assim lá em Gênesis, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e de ti farei uma grande nação, esta grande nação ela era relacionada a Sara e não a Agar. Mas num determinado momento, depois que Abraão e Sara receberam essa promessa, eles, por não compreenderem corretamente a promessa, eles vão agora chamar esta mulher, que era Agar. Então, Agar, ela veio de uma forma, não pela vontade do Senhor, mas ela veio pela carne, e quando ela vem pela carne, você vai ver que ela vai dar um filho para Abraão chamado Ismael. Então, o que isso quer dizer para nós, irmãos? Isso quer dizer que quando houve esse desvio da fé, veio um desvio daquilo que o Senhor tinha em mente. Deus ele nunca fez uma promessa para Abraão no sentido de dar um filho terreno para ele, para que este filho fosse o cumpridor das promessas. Mas ele sempre teve em mente que a promessa se cumpriria pelo aquele que viria pelo Espírito, que era Isaac. Mas se Abraão e Sara tivessem compreendido corretamente a promessa e não tivessem chamado Agar, Isaac seria o herdeiro plenamente. Não que Isaac não fosse o herdeiro plenamente, mas você vai ver que vai aparecer esse filho da carne, e este filho da carne, agora você vê que Agar, ela vai tentar tomar esta herança. Por isso que há perseguição entre carne e espírito, a carne sempre querendo tomar o lugar do espírito. Então, assim como Agar, irmãos, não foi chamada pela fé, Agar foi chamada justamente pela falta de fé, nós percebemos que também, se lá no Novo Testamento Paulo está relacionando Agar à primeira aliança, você vai perceber que a primeira aliança não foi chamada pela fé, mas ela foi chamada não pela fé, mas por causa da falta de fé. Eu mostrei naquele vídeo lá, naquele estudo que eu fiz lá no Pastor Elvis, se você quiser ver, vou colocar o card aqui novamente, você vai perceber que por causa da falta de fé, por causa da desobediência do povo quando saiu do Egito, o povo agora vai receber a primeira aliança. Assim como Abraão tomou Agar e Agar veio por causa da falta de fé, você vai perceber que os israelitas eles vão receber uma aliança chamada Agar. E esta aliança chamada Agar, que é a primeira aliança, vai introduzir o povo justamente aonde? Numa cidade terrena que nunca foi da vontade de Deus. O Senhor sempre teve em mente uma cidade do alto, uma cidade celestial. O Senhor sempre teve em mente a promessa da aliança eterna e o Senhor sempre teve em mente o sacerdócio na realidade. Mas esse sacerdócio terreno, esta cidade terrena e esta Jerusalém terrena, no caso, e também esta primeira aliança, isto tudo foi fruto por causa da falta de fé. Então por isso que Paulo vai chamar de Agar e Sara. E num determinado momento ele vai dizer que a lei não veio pela fé, mas aquele que guardar os seus mandamentos, por ela viverá. Deus não tinha em mente chamar a primeira aliança, porque a primeira aliança ela não vem necessariamente pela fé, mas ela veio justamente por causa da falta de fé do povo. Mas quando nós vamos para Gênesis 17, agora o Senhor vai fazer a confirmação de que a promessa era com Sara. Então vamos para Gênesis 17. Então olha que interessante que vai aparecer aqui em Gênesis capítulo 17, verso 15 até o verso 21, mais ou menos. Diz assim: Disse também Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Olha que interessante. Vai se chamar por Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Olha que tremendo. Então, quando fala abençoá-la-ei, veja que a bênção de que as nações seriam abençoadas está ligado a Sara. E dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará em nações, reis e povos procederão dela. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará luz Sara com os seus 99 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Então veja, ele ainda não tinha entendido, né?
Ele ainda não tinha entendido, mesmo assim ele não tinha entendido que a promessa se cumpriria com Sara. Ele vai lá, não, tomara viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Olha que tremendo aqui. Então você vê que aliança perpétua aqui, esta aliança está associada com Sara. Por isso que você vai ver que lá no Novo Testamento, Sara vai ser relacionada com o quê? Com a aliança eterna, que é a aliança perpétua, para a sua descendência. Então ele vai falar aqui também uma frase sobre Ismael. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-la-ei e farei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Então veja aqui, Ismael vai ser feito uma grande nação. Porém, né, nós vamos ver que os filhos que vão proceder de Sara, eles vão ser uma multidão de nações. Isaque vai ser uma multidão de nações, enquanto Ismael vai ser uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará luz. E neste mesmo tempo, daqui a 1 ano, e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então veja aqui o que ele está mostrando, que a promessa da aliança eterna do filho que seria uma multidão de nações, que se transformaria numa multidão de nações, era justamente Isaque. E Deus fala que Isaque, o filho de Sara, se transformaria numa multidão de nações, numa multidão de povos, mas Ismael seria uma grande nação. Então, se nós entendermos que essas duas mulheres são duas alianças, é aquilo que eu falei. A primeira aliança vai ter um povo grande, que vai ser os hebreus na carne, né? Deus estava mostrando que, assim como Ismael se transformou numa grande nação, assim os hebreus seriam uma grande nação. Mas ele mostra que, assim como Isaque está apontando aqui que vai se transformar numa multidão de povos, nós vamos ver que também a nova aliança vai falar de multidão de povos. Então, por isso Paulo vai chamar a nova aliança de Sara, porque Sara está ligado com essa multidão de povos e nós que somos multidão de povos aceitamos a nova aliança. Mas Paulo demonstra que a primeira aliança no qual o povo hebreu estava, no qual era uma grande nação, eles aceitaram esta aliança e participaram dessa aliança. Mas por que ele chama esta aliança de Agar e por que ele chama esta aliança de serva ou escrava? Porque ele estava mostrando justamente com Agar, que foi serva, que foi escrava, mas que ela veio não por causa da fé, mas sim porque o povo tropeçou diante do Senhor, então ela vai ser chamada de Agar. Então muitas coisas que estavam na primeira aliança, como o sacrifício pelos pecados, coisas relacionadas ao derramamento de sangue, um tabernáculo terreno, e muitas dessas coisas elas eram tipificadas como coisas terrenas, coisas carnais. E dentro desta aliança haviam elementos que o povo deveria praticar todos os dias, ou seja, era um tipo de serviço que havia na lei, por isso ela vai ser chamada de aliança que vai ter uma relação com escravidão, ou seja, serviço que as pessoas prestavam na lei. Mas na nova aliança não existe isso, por isso ela vai ser a livre. Então nós percebemos que aqui Deus está mostrando que a promessa se cumpriria em Sara, mesmo que Abraão tivesse dito assim, viva Ismael diante de ti. E Ismael vivendo diante de ti, se entende que ele não compreendeu corretamente. Então o Senhor vai falar, não, é com Sara que vai acontecer isso. Então, acho que deu para compreender esta parte corretamente do que nós queremos falar de Sara e Agar. Então nós vamos começar a entender essas alegorias e essas relações de coisas com os profetas e com mais textos que vão aparecer para nós. Talvez a parte mais difícil de se entender, para você que não entende as duas casas, seja a questão da divisão do reino. E nós precisamos entender que o reino de Israel ele vai ser dividido. Então é muito importante que, se você não tem o conhecimento bíblico sobre a história de Israel, seria interessante que você conhecesse. Eu não vou ter aqui, irmãos, como mostrar todos os fatos que acontecem por causa da divisão do reino, mas você que já está familiarizado com esta doutrina de entender da divisão do reino das duas casas, vai ficar muito mais fácil para você entender o que eu vou dizer aqui agora, tá? Então pesquise um pouco, se você não souber, sobre a divisão do reino e você vai entender melhor isso, porque eu vou passar aqui de uma forma bem resumida e talvez, se você não compreender isso, vai ficar um pouco difícil de você entender. Então eu quero ler um texto que está em 1 Reis, capítulo 11, verso 6. Vamos olhar aqui. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai,
Neste tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e sobre os montes fronteiros a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Então, o que você precisa entender é que nesse tempo de Salomão, as 12 tribos elas eram unificadas. Israel, o reino de Israel era composto de 12 tribos. Mas por causa do pecado de Salomão, nós vamos ver que essas 12 tribos, agora elas vão se dividir em dois reinos, duas casas, que é a casa de Judá e a casa de Israel. Vou deixar aqui no card, irmão, tá? Para você, se você não conhece essa doutrina das duas casas, eu vou deixar para você aqui um card onde vai ter uma playlist, e nessa playlist você vai ter 12 aulas de mais ou menos 1 hora, de mais ou menos 40 minutos cada aula, que vai dar mais ou menos umas 8 horas de estudo. Então seria interessante que você assistisse essas aulas, tá? São 12 aulas que você vai aprender muita coisa, que eu gravei ao longo de 1 ano essas aulas todas. Então, você precisa entender essa parte. Mas para resumir, a gente precisa entender que Salomão, por causa do pecado dele, o Senhor vai dividir o reino de Israel em duas casas. Entendendo isso, vamos continuar aqui. Então, no verso 30, nós vamos ver que o profeta Aías vai começar a mostrar a divisão do reino, tá? Você precisa entender o contexto. Aqui já estava falando do filho de Salomão, né? E que ele ia perder o reino. Então, vamos lá. Aías pegou na capa nova, ele era um profeta, que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Asterote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez seu pai Davi. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e te darei a ti. Porém, a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha para sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Então, qual era o contexto aqui, irmãos? Nós vamos ver que Salomão, ele vai ter um servo chamado Jeroboão. E Jeroboão era um homem valente, muito trabalhador, e Salomão, né, vai gostar desse trabalho dele e vai tomar ele para si como um servo. Você vai perceber que agora, como Salomão já tinha desobedecido o Senhor, num determinado momento o profeta Aías ele vai e se encontra com este homem chamado Jeroboão e diz assim: olha, eu vou desfazer o reino de Salomão, eu vou dividir o reino de Salomão, e a ti eu vou te dar 10 tribos, mas vou deixar uma tribo com Salomão. Ou melhor, com o filho de Salomão, porque ele não ia fazer isso nos dias de Salomão, mas quando Salomão morresse, quando viesse seu filho, aí sim ele daria as 10 tribos para Jeroboão e apenas uma tribo para Salomão, ou melhor, para o filho de Salomão. E nós vamos ver que uma dessa tribo, né? Na verdade é que se você pegar 10 tribos mais uma dá 11. Essa outra uma tribo que nós vamos ver, ela vai aparecer depois. A tribo de Benjamim, que vai se unificar à tribo de Judá. Mas aí você precisa entender as duas casas. Então o que nós precisamos entender aqui, irmãos? Que o reino de Israel ele vai ficar dividido em 2 tribos, que vai ser as tribos do norte e as tribos do sul, que vai ser a casa de Israel e a casa de Judá. Então a casa de Judá ela vai ser composta por judeus, pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. E a casa de Israel ela vai ser composta por todas as outras tribos que sobraram. E agora o Senhor vai dividir o reino de Israel em 2 casas, casa de Israel e casa de Judá. Então, por isso que você vai ver, por exemplo, no livro de Crônicas, no livro de Reis, que constantemente ele vai falar dos reis de Israel e ora ele vai falar dos reis de Judá, porque vão haver 2 poderes que vão estar reinando sobre Israel, né? Os reis que vão ser da casa de Judá e os reis que vão ser da casa de Israel. Então, havia esses 2 reinos agora presentes em Israel. Então, quando nós começamos a olhar estas coisas, irmãos, quando nós começamos a olhar esses detalhes, nós vamos perceber que ao longo de toda a história de Israel, o Senhor vai começar a mostrar que estes reinos eles vão ser tipificados em mulheres. É como se a casa de Judá fosse uma mulher e é como se a casa de Israel fosse
outra mulher. É como se essas duas mulheres fossem irmãs. E quando houve essa divisão, é como se agora o Senhor tivesse duas esposas. Mas o casamento ele foi feito lá no Monte Sinai. Quando o Senhor deu a sua aliança para o povo, quando o Senhor desceu no Monte Sinai, o Senhor casou-se com o povo lá no Monte Sinai. E agora, quando o povo se dividiu, é como se o Senhor tivesse ficado em aliança com essas duas mulheres. Né? É como se o Senhor tivesse dividido o povo em duas mulheres. Então vamos entender isso olhando para outros textos. Por isso que você precisa, né, estudar as duas casas. Por isso que eu falei que vai se tornar um pouco difícil de entender se você não tiver o conhecimento das duas casas. Então vai lá naquela playlist que eu botei, vai estar aí no final do vídeo, também vou botar para você, que você vai entender, mas é bom que você estude lá. São aí pelo menos 8 horas de vídeo. Então vamos para Jeremias capítulo 3, verso 6, que vai dizer o seguinte para nós. Diz assim: Disse-me mais o Senhor nos dias do rei Josias. Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo o monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali com toda a prostituição. E depois dela ter feito isso, né, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua pérfida irmã Judá, então veja, você vai ver que vai aparecer aqui, né? Você percebe que aqui vai aparecer justamente a pérfida Judá e a pérfida Israel, porque são duas mulheres. Então veja que a irmã de Israel é Judá. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a pérfida Israel foi o quê? Despedida, ela foi mandada embora. E lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e deu-se à prostituição. Então, até aqui tá bom. Então, o que você está vendo aqui, irmãos? Nós percebemos que o Senhor aqui estava dando carta de divórcio para a casa de Israel. Por quê? Porque a casa de Israel ela vai fazer muitas abominações, ela vai ter muitas atitudes de prostituição, se deitando com todos os deuses, se contaminando com todos os deuses das nações, se maculando de muitas formas, como se fosse uma prostituição. E por causa desta prostituição constante, o Senhor deu carta de divórcio para quem? Para a casa de Israel. Para a casa de Israel, o Senhor fez o quê? O Senhor justamente deu uma carta de divórcio, mas para a casa de Judá ele não deu a carta de divórcio. Então, quando o Senhor dá a carta de divórcio para a casa de Israel ela vai ser atirada nas nações. E diante do Senhor agora no reino de Israel, né, nós vamos ter apenas o reino da casa de Judá. O reino da casa de Israel vai ser desfeito. E quando o reino da casa de Israel é desfeito, isso significa o quê? A carta de divórcio. Mas agora só ficou Judá. Então Judá vai permanecer com o Senhor até o tempo da vinda de Cristo. Então eu quero mostrar para vocês que lá no Sinai houve um casamento entre Deus e seu povo, tá? Houve um casamento entre Deus e o seu povo para a gente tentar entender isso daqui. Então, em Ezequiel 16, verso 8, nós vamos ter uma linguagem poética do Senhor, mostrando que quando o Senhor toma o povo do Egito, o povo passa a ser do Senhor como uma esposa. Então, vamos olhar aqui. Ezequiel 16, verso 8 vai dizer assim: Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que era teu tempo de amores. E estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Veja, o Senhor perdoou os pecados, né? E dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, ou seja, limpou ela, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade. E te cingi com linho fino e te cobri de seda. Então, quando ele fala aqui, irmãos, olha o que ele diz aqui. Entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Aqui você está vendo um casamento. Então, quando você vê aqui que o Senhor entrou em aliança com o povo e ela passou a ser do Senhor, ela entrou o quê? Em aliança e passou a ser do Senhor como uma esposa. Então, o Senhor está mostrando que lá no Monte Sinai houve um casamento quando o povo entrou em aliança com o Senhor. O povo agora passou a ser como uma esposa do Senhor. Né? Mas aqui você vê que era uma união das 12 tribos. Das duas casas de Israel não havia essa divisão, mas eram as 12 tribos. E quando as 12 tribos agora elas começam a pecar contra o Senhor, quando Salomão começa a pecar contra o Senhor, levando o povo para a idolatria, o Senhor vai dividir esse reino de Israel em duas casas, vai ficar a casa de Israel e casa de Judá. Porém, a casa de Israel vai receber o quê? Uma carta de divórcio por causa do adultério.
Deus, ele poderia ter dado carta de divórcio para as 12 tribos, ele poderia. Mas ele sabia que da casa de Judá se levantaria o Messias. Por isso ele não deu o que carta de divórcio para as 12 tribos, mas apenas para aquelas 10, para que aquelas 10 fossem atiradas nas nações, mas as 2 tribos, que nós vamos ver ali, que é Judá e Benjamim, e alguns levitas, para ter o sacerdócio, eles vão permanecer dentro da casa de Judá, e esses não vão receber, né? Eles não vão receber aí carta de divórcio do Senhor. Então, nós precisamos entender agora, irmãos, o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que lá na história de Gênesis, quando fala de Sara e Agar, existem 2 mulheres? E quando nós vamos para Gálatas 4, vai falar de 2 mulheres? Então, quando nós viemos aqui, irmão, também fala de 2 mulheres. No primeiro contexto, você vai ter Sara e Agar como 2 mulheres. No segundo contexto, você vai ter a casa de Israel e a casa de Judá como 2 mulheres. E no terceiro contexto, você vai ver que profeticamente as 2 mulheres são 2 Jerusaléns. Então, você precisa entender uma coisa muito interessante aqui. Vamos pegar o contexto enquanto havia união. Todo o povo estava unido. Não havia divisão das 12 tribos. Não havia 2 casas, mas havia apenas uma casa, que era a casa de Israel, sem a divisão. Todos tinham como sua capital, vamos dizer assim, a Jerusalém. Todos tinham como sua capital a Jerusalém que hoje existe. Então, as 12 tribos, elas estavam debaixo daquele reino que estava em Jerusalém. Então, todas elas eram participantes de uma Jerusalém terrena. Porém, por causa da divisão, agora nós vamos ver que esta Jerusalém terrena, ela vai ficar sobre o domínio da casa de Judá. E aqueles que agora eram do restante das tribos vão ser mandados para Samaria. E de Samaria, por causa da constante divisão, eles vão ser mandados para as nações. Então, apenas Judá ficou como tendo a sua capital, vamos colocar assim, a sua cabeça, Jerusalém. Então, agora você vê que esta Jerusalém de baixo, essa Jerusalém terrena, ela permaneceu debaixo com Deus. Ela permaneceu casada com o Senhor. Mas aqueles que estavam debaixo da casa de Israel, aqueles que eram participantes da casa de Israel, eles foram atirados nas nações porque receberam carta de divórcio. Mas você precisa entender, irmãos, que um dia todos eles foram Jerusalém de baixo. Que um dia todos eles estiveram debaixo dessa Jerusalém. Porém, agora, por causa da divisão, eles vão ser lançados nas nações e eles não vão mais fazer parte de Jerusalém nenhuma. Só que constantemente o Senhor vai estar dando promessas de restauração da casa de Israel. Então vamos tentar entender o que vai acontecer com esta, irmão. Com esta mulher que agora vai ser mandada para as nações, vai receber a carta de divórcio, mas o Senhor vai chamar ela novamente. Então vamos olhar aqui. Olha que interessante aqui, irmãos, tá? Antes de nós lermos Oséias 2, você precisa ler Oséias 1. Eu não vou ler Oséias 1 porque o foco não é aqui as 2 casas. Mas quando você olhar para Oséias 1, você vai ver que constantemente o Senhor está falando ali da casa de Israel e de desfazer o reino da casa de Israel, mas Judá vai permanecer com o Senhor. Então, em Oséias 2 vai dizer assim, tendo em mente que está falando da casa de Israel, tá? Né? O Senhor falando para a casa de Israel aqui vai dizer assim, repreendei a vossa mãe, repreendei-a porque ela não é minha mulher, mas no original pode ser não é mais a minha mulher, falando para aquela que recebeu carta de divórcio. E eu não sou o seu marido, ou seja, eu não sou mais o seu marido. Para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne à semelhança de um deserto e faça como a terra seca e a mate de sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição. Pois a sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu ouve torpemente. Porque diz, irei atrás de meus amantes. Então veja, né, ela se prostituiu e agora ela foi atrás dos seus amantes quando ela foi tirada nas nações. Que me dão o meu pão, a minha água e a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que acercarei o seu caminho com espinhos e a levantarei um muro contra ela, para que ela não ache suas veredas. E ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Busca-lo-á sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido. Olha que interessante. Veja, o primeiro marido é o Senhor. O Senhor é este primeiro marido, mas se fala em primeiro marido, irmãos, certamente teve pelo menos um segundo. E lá em Deuteronômio, capítulo
24, você vai ver que era proibido, irmãos, um homem que depois que desse carta de divórcio para sua esposa e esta mulher casasse com o segundo marido, o primeiro marido não poderia casar com essa mulher novamente. Mas aqui você está vendo que esta mulher, mesmo tendo amantes, tendo o segundo marido pelo menos, ela vai e agora se perverte com esses homens. O Senhor ainda assim está prometendo para ela o quê? Né? Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Aí ele vai dizer assim: ela, pois, não soube que eu que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, e aqueles que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que ela devia cobrir a sua nudez. Então, o texto vai continuar da seguinte forma. Então, a gente vê aqui que o Senhor está mostrando que essa mulher, ela vai falar: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor eu estava. Então, subentende que ela tinha pelo menos um segundo marido. Pelo menos um segundo marido. Se ela teve um segundo marido, ela não poderia voltar para o primeiro marido, porque era proibido pela lei. Mas olha o que o Senhor vai prometer para essa mulher, dizendo assim: portanto, eis que eu a trairei e a levarei ao deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei ali as suas vinhas e o vale de Arcor por porta de esperança. E será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e já não me chamará mais de meu Baal. Por quê? Porque o povo estava constantemente, irmãos, chamando o Deus Baal de seu marido. Mas o Senhor mostrava: não, eu sou o vosso marido, eu que casei com vocês, mas vocês constantemente estão chamando Baal de vossos maridos. Naquele dia, quando o Senhor levar ela para o deserto e o Senhor tomar ela, ela vai chamar o Senhor de seu marido, não mais Baal de seu marido. Então, olha que interessante que vai dizer mais aqui. No verso 18 vai dizer o seguinte: naquele dia farei o favor dela, aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Então, olha que tremenda essa promessa. O Senhor está prometendo que a casa de Israel, que foi jogada nas nações, a casa de Israel que recebeu carta de divórcio, o Senhor continuou amando esta mulher, o Senhor continuou ainda querendo se relacionar com essa mulher, mesmo depois de ter dado carta de divórcio. Então, agora o Senhor atira esta mulher nas nações, mas ele agora está com uma promessa de restauração. E com esta promessa de restauração, nós vamos ver que agora o Senhor vai chamar esta mulher. Então nós precisamos entender que agora vão se formar duas Jerusaléns. Nós vamos ter que entender isso. Nós vamos entender que a primeira Jerusalém era aquela Jerusalém que foi formada a partir do Monte Sinai, e o povo vai se estabelecer onde? Lá na terra de Israel. Então este povo que estava na terra, eles vão formar uma cidade terrena. Eles vão constituir uma cidade terrena que vai ser regida por uma aliança terrena. Mas quando Israel vai ser atirado nas nações, ele passa a não ser mais participante de Jerusalém. Agora ele está sem lei, ele está sem nada, e ele não tem mais Deus. Porque o Senhor não é mais o seu Deus, e eles não conhecem mais o seu Deus, porque eles vão ser atirados nas nações. E o Senhor agora traz uma promessa de restauração para esta casa de Israel. E quando o Senhor faz uma promessa de restauração, o Senhor vem trazendo este povo. E este povo agora vai formar uma Jerusalém do alto, não mais uma Jerusalém terrena. Enquanto aquele povo da primeira aliança continuou casado com o Senhor em uma aliança terrena, debaixo de uma Jerusalém terrena, o Senhor chama este povo agora debaixo, não mais uma Jerusalém terrena, mas na formação de uma Jerusalém do alto, conforme a gente vai ver em Isaías 54. Mas antes de nós lermos Isaías 54, eu quero mostrar para vocês o texto que vai estar lá em Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler de novo ele. Olha que interessante o que vai ser dito para nós aqui, irmãos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clamo, tu que não estás de parto, porque mais são numerosos os filhos da abandonada. Quem que nós mostramos que foi abandonado, irmãos? Justamente o que nós falamos, a casa de Israel. Mas aquela que permaneceu casada com o Senhor, quem foi?
A casa de Judá. Então, esta abandonada, irmãos, aqui, ela vai ser o que? A casa de Israel, que foi jogada nas nações, né? Por isso ela vai ser abandonada. Mas aqui diz que os filhos dela vão ser mais numerosos do que aquela que tem marido, que é quem? Que é justamente Judá. Então, Judá, ela vai ter filhos. Ela vai ter muitos filhos. Porém, os filhos que vão ser gerados por, né, Sara, que no contexto aqui é a casa de Israel, você vai ver que elas vão ser multidão de nações. Por quê? Porque quando o Senhor atira a casa de Israel nas nações e promete trazer de volta, eles já não voltam mais simplesmente como hebreus, mas eles vêm como multidões e multidão de nações, multidões e multidões de povos, que como na primeira aliança havia uma Jerusalém terrena e esse povo ficava debaixo dessa Jerusalém terrena, quando esta mulher agora chamada a casa de Israel, que vai ser julgada nas nações, e ela é trazida de volta, ela já vem como multidão de nações. E essa multidão de nações agora vai edificar uma Jerusalém não terrena, mais uma Jerusalém lá do alto. Então veja que ele diz assim: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, e exulta e clama tu que não estás de parto, porque mais são numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Então você percebe que ele vai dizer assim: mas a nossa mãe, que é Jerusalém lá de cima, que é a livre, é a nossa mãe, porque está escrito. E aí ele vai citar o quê? Isaías 54. Então, o mais correto aqui, irmãos, é nós irmos para Isaías 54 e olharmos o texto que lá vai estar escrito. Isaías 54 vai dizer o seguinte para nós. Então, o mais correto depois disso, irmãos, se nós vemos que aquele texto nos liga com Isaías 54, o mais correto é nós irmos para Isaías 54 e analisarmos o contexto que lá vai estar escrito, porque vai dizer assim. Então, você vai perceber que trata-se do mesmo texto que vai estar em Gálatas 4. Canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz. E exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária, ou seja, que foi mandada embora, no grego está abandonada, no hebraico está solitária, do que os filhos da casada. Então, como nós explicamos, aqui trata-se da casa de Israel e aqui trata-se de Judá. Diz o Senhor, aí ele vai mostrar uma outra promessa para essa mulher, alarga o espaço da tua tenda. Lembra que lá em Apocalipse vai dizer que a nova Jerusalém, a Jerusalém do alto, ela é uma tenda, ela é o tabernáculo do Senhor com os homens? Estende o todo da tua habitação, não em peças, alongas as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. E fará que se povoem o quê? As cidades assoladas. E aí ele vai continuar falando umas coisas muito tremendas aqui, irmãos, que você precisa entender. Olha que interessante. Deixa eu botar aqui, vamos botar na cor azul, né? Não te envergonhes, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás, né, não sofrerás humilhação. E te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Então, para uma mulher, irmão, se tornar viúva, o que tem que acontecer? O marido dela tem que morrer. E nós sabemos que o marido desta mulher, que se casou no Monte Sinai, é Cristo. É Cristo que se casou com essa mulher no Monte Sinai. Porém, nós vemos que aqui o marido que ela tinha morreu e o Senhor vai mostrar quem é este marido. Porque o Senhor, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o teu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como mulher que fora repudiada. Diz o teu Deus, por breve momento te deixei. Aí ele vai mostrar aqui, vou mudar a cor. Mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Então, vamos pular um pouquinho aqui. Olha como ele vai edificar essa mulher que está sendo chamada como uma mulher que foi repudiada. Então você vê que aqui no contexto ele fala, se ligando lá com Gálatas, ele fala de uma mulher que está casada e ele fala de uma mulher que foi repudiada, mas agora ele vai restaurar esta mulher que foi repudiada e ele vai restaurar como? Dizendo que, olha, você não vai mais se lembrar da vergonha da tua mocidade, você não vai mais se lembrar do opróbrio da tua viuvez, porque o Senhor está te chamando como uma mulher que foi repudiada, o Senhor está te chamando com aquela mulher que foi desamparada, mas agora o Senhor te chama novamente. E esta mulher agora ela vai ser edificada não mais como Jerusalém terrena, mas como Jerusalém celestial, conforme vai dizer. Que diz assim,
Ó tu, aflita e arrojada, como tormenta e desconsolada, eis que eu te assentarei as tuas pedras como argamassa colorida e te firmarei como safiras. Jerusalém terrena edificada dessa forma? Não. E farei os teus balaúrtes de rubi e as tuas portas de carbunco e todas as tuas muralhas de pedras preciosas. Isso você vê que está em Apocalipse quando trata da Nova Jerusalém. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. Então veja, esta mulher aqui em Gálatas 4 vai ser chamada de quê? De Jerusalém do Alto. E ela vai ser edificada exatamente como a Jerusalém do Alto. Então aqui o Senhor mandou esta mulher embora, que é a casa de Israel, e ela vai se misturar com as nações e agora ela vai trazer estas nações. E quando ela vir, ela vai vir num novo casamento, numa nova aliança. E se o primeiro casamento formou uma Jerusalém terrena, formou uma união, um casamento terreno, a gente vai ver que a Nova Jerusalém fala de um casamento celestial, de coisas celestiais. Então o Senhor já chama o povo já para um casamento com coisas celestiais, no qual vai formar uma cidade não terrena, mas uma cidade celestial. Por que então existe toda essa questão com Sara e Agar? Por quê, irmãos? Porque Agar ela vai tipificar a primeira aliança, e a primeira aliança vai ser quando o povo ele vai receber os mandamentos do Senhor e eles vão estabelecer uma cidade terrena em Jerusalém. Porém, quando o povo agora recebe a carta de divórcio e recebendo essa carta de divórcio é julgado nas nações, o marido vai ter que morrer para que ele morra, desfaça o primeiro casamento, ressuscite e case com esta mulher que foi julgada nas nações, não num casamento terreno, mas num casamento celestial que vai formar uma cidade celestial. E aquele casamento que foi feito na primeira aliança, ele vai ser desfeito, porque se o marido morre, já não há mais casamento. Então, por isso que diz assim, que aquela que tem casada tem filhos. Mas aquela que foi abandonada, os filhos dela vão ser muito maior daquela que é casada. Enquanto na primeira aliança você forma um povo, na segunda aliança você vai formar uma multidão de nações. E essa multidão de nações, agora quando vem, eles já vão edificar uma cidade, não mais terrena, mas uma cidade celestial. Primeiramente em espírito, mas depois na realidade, quando as coisas se estabelecerem. Então por isso que você precisa entender aquele contexto de Gálatas 4. Gálatas 4, a partir do verso 21, vai falar de duas mulheres, Sara e Agar. Sara vai representar a nova aliança e Agar a antiga aliança. Agar ela vai dar filho para Abraão e do mesmo modo o Senhor vai ter um povo que vai ser tipificado como Ismael. Mas na nova aliança, que vai ser comparada a Sara, o Senhor vai ter um povo e este povo vai ser comparado a Isaac, porque vem da promessa. E esta nova aliança vai edificar uma Jerusalém do Alto. Esse vídeo vai ser uma primeira parte de muitos vídeos que eu pretendo fazer sobre o assunto. Espero que você tenha entendido esse assunto, espero que você tenha entendido esse vídeo, ele é um pouco complicado. E mais uma vez eu vou deixar aqui no final do vídeo para você a nossa aula sobre as duas casas de Israel, são 12 aulas aí, muito importante que você veja. E também eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, irmãos, é muito importante a sua inscrição para que esse canal possa continuar crescendo, para que esse canal possa estar levando mais estudos para outras pessoas. E além disso, irmãos, é muito importante também que você ative o sininho para você receber as nossas atualizações. E se você desejar ajudar o canal financeiramente, você pode se inscrever aqui no Seja Membro, tá bom? Até um próximo vídeo e que Deus abençoe. Tchau, tchau.